No último vídeo, vimos alguns exemplos de contradições e fraquíssimas convicções por parte de políticos. Você pode conferir clicando no card ali em cima. Mas tratando do mundo político brasileiro, apenas um vídeo não seria suficiente para abranger esse assunto. MBL é um movimento político que já elegeu diversos candidatos, sendo que o primeiro deles foi Fernando Holliday. Holliday foi uma das primeiras caras conhecidas do MBL, e apareceu com uma retórica forte em seus discursos que foram muito replicados pela internet. Mesmo sendo negro e gay, se opunha a muitas políticas de esquerda, como cotas raciais e financiamento para a parada LGBT. Vi aqui foram negros rebaixando os negros, dizendo que os negros não são capazes de atingir os seus objetivos por suas próprias capacidades. Seguindo orientações do movimento, Holliday apoiou Bolsonaro no segundo turno nas eleições de 2018, mas o vereador tinha fortes críticas a Bolsonaro. Precisávamos de pessoas definidas e que tivessem uma posição muito clara e, acima de tudo, que não fossem malucas. Vide Jair Bolsonaro. Vem ainda deputados que se dizem defensores de um conservadorismo, ou defensores de um liberalismo, defensores de uma suposta direita, mas que na verdade defendem grandes boçalidades. O voto do senhor Jair Bolsonaro é uma grande vergonha. Pela memória do coronel. Ele homenageando um senhor que foi torturador entre os anos de 70 e 74 no doicode. E assim que o MBL rompeu com Bolsonaro, Holliday passou a fazer fortes críticas. Qual é a sua leitura, primeiro, sobre o governo Bolsonaro? Bom, acho que é um completo desastre, né? É um desastre do ponto de vista de gestão. E eu acho que essa situação, talvez ela não teria sido tão evidente se nós não tivéssemos passado pela pandemia, porque uma coisa é você ser um péssimo gestor em momentos de calmaria. Outra coisa completamente diferente é você ser um péssimo gestor, ter uma gestão tenebrosa em uma pandemia e a sua incompetência acabar matando diversas pessoas. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento, mas votei nele esperando o mínimo de honestidade, o mínimo de decência, que era o que faltava, e não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade. Você acha que se coloca a questão do impeachment do Bolsonaro? Olha, eu entendo que juridicamente já há os mais diversos motivos para se abrir, né, um processo de impeachment. Fora! 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 Chega de Bolsonaro! Chega de raça! Mas depois de fazer essas críticas, Holliday, assim como o MBL, perdeu o apoio massivo de muitos bolsonaristas que haviam o seguido por conta do apoio a Bolsonaro. E exposto a uma situação em que defender o que ele acreditava ia na contramão de likes, seguidores e voto dos bolsonaristas em uma possível eleição posterior, adivinha qual foi a postura dele ao se deparar com essa adversidade? Agradecendo mais uma vez, então, a presença de todas essas autoridades. E quem diria, hein, presidente Bolsonaro, a imprensa sempre dizendo que o senhor é homofóbico, racista, aqui filiando um negro meio viado, né? Mandar um abraço hétero pro Holliday aqui. Nesse dia de hoje, nessa tarde, com muita emoção, eu posso dizer que me sinto como um filho pródigo, presidente. Eu estava perdido e fui encontrado. Obrigado, presidente. Existe um grupo político chamado Centrão, que quer excluir a família Bolsonaro da disputa eleitoral de 2026. O Centrão. Pô, vocês votaram num cara que foi do Centrão. Não, eu sempre fui do Centrão. Não faz sentido você ser contra a candidatura de Flávio Bolsonaro e se dizer ao mesmo tempo de direita ou bolsonarista, porque se você acredita que a prisão de Bolsonaro é injusta, se você acredita que a inelegibilidade dele é injusta, se você acredita que isto fere a democracia, nada mais justo do que para representar essa injustiça e esse protesto, alguém com o nome Bolsonaro venha ser candidato. Já Márcia Tiburi é uma mulher de esquerda, filósofa, escritora, professora e já foi candidata a governadora do Rio de Janeiro pelo PT em 2018. Um de seus discursos mais icônicos é a crítica de como a direita, que ela denomina como fascista, não sabe dialogar. O fascista potencial é aquele sujeito, por exemplo, com quem a gente não consegue conversar. Porque o fascista potencial, por exemplo, ele já não gosta de uma conversa. Qual é o padrão de conhecimento com o qual ele se auto-organiza? O conhecimento paranoico. O fascista ele não gosta de ampliar os horizontes. Nada que permita questionar é bem-vindo para um fascista. Mas como o mundo é pequeno e sempre dá voltas, Márcia foi convidada a debater em uma rádio com uma pessoa de pensamento divergente, que no caso era Kim Kataguiri, do MBL. E olha só qual foi a reação da escritora do livro Como Conversar com um Fascista ao se deparar com o mesmo. Ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação. Ele está envolvido... Credo! Eu
não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de encontrar aqui em Cataguiri. Tô fora, meu. Tá louco? Vou embora, Juremir. Tá louco? Tá doido, meu. Nossa, eu vou chamar um psiquiatra. Tô fora. Desculpa, gente. Não dá pra mim. É mesmo, Márcia? Me avisa a próxima vez quem tu convida pro teu programa. Surgiu a oportunidade de trazer. Deus me livre, Deus, que as deusas me livrem disso. Tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim que são indecentes, que são perigosas. Tenho até medo de estar aqui, tô indo embora. E um dos casos mais recentes e de grande repercussão ainda envolvendo o MBL foi o do deputado Guto Zacarias, que se dizia um militante de direita conservador, e uma de suas principais pautas, se não a mais importante, era a opinião contra o aborto. E aí ele coloca outra falácia, que é a falácia da mulher rica. Tipo, de fato, a mulher rica ela pode abortar, por quê? Não necessariamente porque as clínicas de aborto no Brasil são boas, são ruins também as clínicas de aborto, eu julgo, né? Nunca usei desse artifício, obviamente, porque eu sou contra o aborto. Mas há alguns meses atrás, reportagens expuseram que a ex-companheira de Guto o denunciou por tentá-la coagir a cometer um aborto clandestino, com áudios onde o próprio tenta convencê-la que o procedimento é isento de riscos e ela pode fazer sem medo. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema. Porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa. O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo. Eu já falei pra você, é praticamente uma sucção. Ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos. É feito nos jardins com especialista na área. É caríssimo, mas não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa. Eu, de verdade, não consigo ver motivos pra não fazer. Entendo o medo, agora, o medo nesse método... Pra mim não faz sentido. Agora, os outros métodos, os métodos invasivos, os fora do Brasil, o que envolve remédio também, eu acho que são métodos mais perigosos, mas ainda assim, acredito que super seguro. A taxa de dar problema é muito baixa. Nunca usei desse artifício, obviamente, porque eu sou contra o aborto. O deputado do MBL veio a público junto à sua ex-namorada se defender, explicando que a gravidez não foi interrompida e ela teria sido mal instruída a fazer uma denúncia na época. Ele nunca me forçou nada, ele nunca me ameaçou. Eu fui mal instruída por um advogado que, no momento de fragilidade durante a minha gravidez, me levou a fazer esse depoimento, me levou a fazer esse boletim do qual eu já me arrependi. Nós tínhamos acabado de descobrir que seríamos pais tão jovens, eu com 23 anos de idade e ela com 22. Vale dizer que Guto tinha 23 anos há apenas 4 anos atrás, quando já fazia parte do movimento e já defendia a pauta anti-aborto. Mas quando teve que lidar com o tema na prática, a atitude foi diferente. Por ironia do destino, o partido de esquerda PSOL protocolou um pedido de cassação ao deputado Guto Zacarias por tentar convencer sua ex-namorada a abortar. E digo ironia porque no mesmo site oficial do PSOL você pode ver que o partido não só é pró-aborto, como tem a página explicando por que é contra a criminalização do procedimento. Mas por serem de um espectro político diferente, foram os primeiros a pedir cassação de Guto por algo que eles próprios defendem. E temos que fazer uma citação ao candidato à presidência da República do MBL, Renan Santos, que sempre criticou o populismo barato dos políticos, fingindo valores que não têm, só para ganhar votos. Com as pessoas produtivas desses lugares e não passando a mão na cabeça. Ô, amigão, esse aqui é meu Ceará retado. O cara não é um retardado, sabe? O cara não tá com aquele chapéu de couro o tempo todo, tô com um triângulo. Enfim! O homem é bom! O homem é bom, o homem é bom, o homem é bom! A estufa dela e vamos distribuir pros seguidores aqui. Isso não configura a compra de voto de acordo com a... Tá? O que eu quero fazer com um traficante que tá trocando tiro com a polícia é chacinar um cara. E se fuder, vai. Bando de banqueiro filho da puta. Lei, ordem e medo. Vagabundo tem que ter medo. Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Nós queremos a guerra. Eu quero que o Walter Salles, dono de banco, filho da puta, vá se fuder. E também podemos conferir o grande defensor do empreendedorismo e livre mercado ridicularizando Priscila Marçal, que viralizou por dar a volta por cima em sua vida financeira vendendo pudins e ensinando para outras pessoas como viver disso através de seus cursos. A Priscila Marçal. Veja o botão. Quero viver de pudim. Não aceite isso, cara. Não aceite isso de jeito nenhum. Quero viver de pudim. Quero viver de pudim. Eu imagino um cara assim. Quero viver de pudim, foda-se. Não dá, né, galera? Sendo que integrantes do MBL, inclusive o próprio Renan Santos, tem vaquinhas online para suas campanhas. Mas diferente de Priscila, ele não vai te ensinar a fazer um pudim em troca do dinheiro. Ele só quer seu financiamento. Agora chegou a hora de falar de todo um ecossistema em volta de Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal e foi base do governo Lula, preso no mensalão por corrupção, inclusive segundo o próprio, o mensalão sequer existiu. Ele inventou a história do mensalão. Essa história, então, foi armada por Roberto Jefferson e os senhores pagaram por isso? Nicolas Ferreira é um dos deputados federais mais populares do Brasil, e por ser muito jovem, é forte candidato a herdar os votos do Bolsonaro em uma futura corrida pela presidência.
Quando se cogitava que Bolsonaro poderia ir para o partido do corrupto Valdemar Costa Neto, foi perguntado a Nicolas o que ele achava da figura e ele reagiu negativamente. É lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto... Então eu tomei a decisão de me filiar ao partido do PL, que é o partido do presidente. Aqui está a minha assinatura e a assinatura dele. Eu falei que o Valdemar era uma pessoa abjeta pelos atos que ele tinha cometido de fato no passado. Quem comete corrupção de fato é uma pessoa abjeta. Ele, se eu não me engano, eu acho que não, mas acho que sim, na verdade, ele pagou tudo que tinha que pagar perante a lei, ok? Ele pagou perante tudo a lei. Pouco tempo depois de dizer que Valdemar era uma figura abjeta, Nicolas entrou em seu partido, assim como Bolsonaro. Inclusive, o que será que ele dizia sobre o mensalheiro? Valdemar da Costa Neto já foi condenado no mensalão, está citado não, tá bastante avançado as citações dele no tocante à Lava Jato. Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com o presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim. O Valdemar do mensalão, sim, ele mesmo. Me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Acima vemos Lula ao lado de seu antigo apoiador Roberto Jefferson, que depois seria delator do mensalão, além de corrupto ainda X9. À direita, o mesmo Roberto Jefferson apoiando Bolsonaro em seu governo. E abaixo, Valdemar Costa Neto, que era a base do governo Lula e é dono do PL, partido de Jair Bolsonaro. Quando se está longe do poder, é fácil dizer que não faz negócio com corrupto, que não vai usar fundo partidário, que não vai usar populismo nas campanhas, mas quando chega o período eleitoral, todos se rendem aos velhos jargões políticos. Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Quer dar poder a um homem? Pois então conheça-o. Parece um paradoxo, mas se você confiou seu voto a alguém que o desonrou, pelo menos não cometa o segundo erro de dar poder novamente a quem você já conheceu e não honrou sua escolha.